Amém? Marcos capítulo 9, versículo de número 29 diz assim: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum, ou melhor, a não ser com oração e jejum. Vou repetir. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos ler Mateus capítulo de número 9 e versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9 e versículo de número 14. Amém? O texto diz: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos nas bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Vamos ler também Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, versículo de número, capítulo 6, perdão. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5. Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 5. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Versículo 14, ou melhor, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. Irmãos, eu quero ministrar um assunto nesta noite que ele vai completar a ministração que nós fizemos não faz algum tempo, 15 dias, sobre a palavra que tem poder para curar, para sarar, para libertar, para abençoar, em todos os sentidos da vida. Nós estamos aqui e existe uma câmera que está nos filmando, transmitindo tudo. Mas essa câmera está colocada sobre um objeto que nós chamamos de tripé. É um tripé, porque, é claro, o próprio nome tem 3 pernas ali. E eu pensei isso sentado ali agora. Na verdade, a palavra de Deus, a oração e o jejum é o tripé
de uma vida espiritual bem-sucedida. Todo crente que quer ter uma vida cristã vitoriosa, e quando eu digo vitoriosa não é naquela mentalidade da teoria, da doutrina da prosperidade, mas vitoriosa, com sucesso, ele precisa ter na sua vida esse tripé: palavra, oração e jejum. Observe que esse tripé, ele não tem só essas três pernas, existem outros elementos dele, que são as outras coisas que compõem a fé. Por exemplo, ele tem umas rodinhas ali, podemos compará-la à fé. E assim eu poderia nesta noite aqui usar cada parte desse elemento para tentar identificar um comportamento dentro da disciplina cristã. Mas o tripé da fé é palavra, oração e jejum. E falar de jejum, eu sei que não é agradável. Por que não é agradável? Porque é comprovado que 87% dos cristãos não pratica o hábito do jejum. Aí cada um pode fazer a sua própria avaliação em relação a essa questão. Porém, se vocês prestaram atenção nos textos que nós lemos nesta noite, vocês vão perceber que a oração, eu não vou falar da palavra porque já falamos, vou falar da oração e do jejum, o crente, a oração e o jejum. Vocês vão perceber que Jesus, ele vai mostrar, não só nos textos que nós lemos nesta noite, mas em outros textos também, que não se passava pela mente o pensamento de Jesus que o verdadeiro cristão não praticava a vida de oração e o jejum. O texto que nós lemos nesta noite de Mateus capítulo 6, Jesus ele vai trazer uma negativa e depois uma positiva, uma negativa e uma positiva. Ele vai dizer: quando orares, não ore como os hipócritas, quando jejuares, não jejue como os hipócritas. Porém, depois ele vai trazer uma afirmativa: porém, quando orares, porém, quando jejuares. É uma afirmativa, ou seja, o texto nos mostra claramente que não se passava pelo entendimento de Jesus Cristo que um cristão não ora e que um cristão não jejuma. Nós vamos aqui, é claro, eu não pretendo esgotar o assunto, não pretendo, até porque é um assunto profundo, porém, são disciplinas que estão praticamente desaparecendo do nosso meio, do seio da igreja. Há muitos novos convertidos, ou muitas pessoas novas na igreja, que não sabem nem como se deve jejuar. Eu estava ouvindo um pastor, é claro, fazendo uma série de pesquisa para preparar o estudo de hoje, e depois de ouvir uma palestra de um pastor, alguns comentários na sua pregação, e alguns crentes dizendo: eu tenho 22 anos de crente, mas eu não sabia como é que jejuava, aprendi hoje. Tinha outro que falou lá: eu tinha 30 anos de crente, mas eu não sabia como era que jejum, aprendi hoje. Eu fiquei pensando comigo: como é que uma pessoa tem 22 anos de crente, ou 30 anos de crente, e não sabe como jejuar? Ou seja, não tinha na sua vida a disciplina e a prática do jejum. Então, o Senhor Jesus, irmão, ele não só praticou, como deu o seu aval ao verdadeiro jejum, praticado não para agradar aos homens, mas a Deus. Irmão, essa questão do jejum é tão importante, eu vou mostrar depois aqui alguns propósitos do jejum, mas ele é tão importante, nos dias de hoje, até ateus praticam o jejum. Existem ateus que estão praticando o jejum, enquanto existem cristãos que não têm essa prática. Mas veja que Jesus, ele não só falou
ele não só praticou, mas como ele também deu o aval para o verdadeiro jejum, aquele que a Deus. Se pela leitura da palavra de Deus ele fala conosco, pela oração nós falamos com Deus, e não somente falamos com Ele, mas de igual forma Ele fala conosco, pois é justamente quando nós estamos praticando a leitura da palavra, a oração e o jejum, que nós recebemos de Deus pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? 3. Orientação para a nossa vida. Quando nós oramos e jejuamos, recebemos de Deus orientação para a nossa vida espiritual. Segundo, recebemos resposta às nossas indagações. Terceiro, recebemos para os nossos problemas. Qual é o motivo pelo qual muitos cristãos, não estou falando aqui de crente que passa a luta, a prova, porque isso nós vamos passar a vida toda, enquanto estivermos na terra, mas o motivo pelo qual muitos cristãos vivem uma vida cristã fracassada, derrotada, decepcionados com a religião, decepcionados até mesmo com Deus, com a vida cristã, porque esses cristãos não praticam mais o tripé de uma verdadeira vida com Deus: palavra, oração e jejum. Portanto, se não pratica, não tem orientação para a vida, não tem respostas para as suas indagações e nem solução para os seus problemas. Irmãos, eu estava pensando comigo quinta-feira no culto. Eu lembro do tempo, e não faz muito tempo, que a coisa que os cristãos mais queriam, aqueles que trabalhavam no dia a dia, no trabalho pesado, era ter um feriado para vir ao culto, para adorar a Deus no culto. Hoje, o que os cristãos fazem nos feriados, nas oportunidades que tem de cultuar a Deus? Marca churrasco, come lança, vai para os clubes, e eles estão se enquadrando no que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, dizendo que pessoas na igreja teriam aparência de piedade, porém estes seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Existe hoje um tipo de idolatria, hoje não, sempre existiu um tipo de idolatria que nunca foi pregada contra ela, que a Bíblia chama de Deus. E sabe qual é? O seu estômago. O seu estômago. Eu quero que você abra Filipenses capítulo 3, versículo 18, versículo 19. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 18 e versículo de número 19. Lê aí, Caldelinho. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Isso. Porque eu já lhes disse antes muitas vezes, e agora eu digo novamente com lágrimas nos olhos: há muitos que andam pelas estradas cristãs, mas na realidade são inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo o que eles pensam é nesta vida aqui na terra. O Deus, na tradução mais antiga, diz: o Deus deles é o ventre. E aí, porque a cristandade do nosso tempo tem transformado o seu ventre no seu Deus, eu não consigo jejuar, eu não consigo praticar o jejum, porque me dá tonteira, dá um monte de coisa que a pessoa só não dá vontade de jejuar, de praticar o jejum.
de desenvolver na sua vida a vida de jejum, ou a prática do jejum. Não sou eu que estou dizendo, não. A leitura que o Caldelli fez nesta noite diz que há pessoas que têm prazer de andar nas veredas cristãs, mas essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer uma janta, não pode fazer um churrasco, não é isso não, irmão. Me entenda. O que eu estou dizendo pelo texto sagrado é que nós precisamos também praticar o jejum, desenvolver essa prática cristã que Jesus Cristo nos ensinou, nos orientou a praticar. Eu vou falar sobre ele agora. Veja que nós lemos um texto e Jesus ele vai falar quando vai expulsar um espírito maligno de um jovem. Apóstolos não tiveram a capacidade de expulsar, dizendo: vocês não conseguiram expulsar este demônio porque essa casta só sai com oração. Veja a sequência, não é jejum e oração, por isso que eu li e depois voltei. Com oração e jejum. Oração e jejum. Então, o que é o jejum bíblico? O jejum bíblico, em resumo, o jejum bíblico é a abstinência parcial ou total de alimentos. E aqui já vai aquele jejum que a pessoa diz: eu estou fazendo 30 dias de jejum de Coca-Cola, eu estou fazendo jejum de celular, eu estou fazendo jejum de televisão. Não, mas isso aí não é jejum não. O jejum, ele é abstinência de alimento. Abstinência de alimento. E parcial ou total. Um pouco sobre os 3 tipos de jejum. Com finalidades espirituais. Ou seja, o jejum bíblico é a abstinência parcial ou total de alimentos com finalidades espirituais. Essa prática do jejum, irmão, ela é tão antiga que eu pesquisei sobre isso. No Egito Antigo, eles costumavam praticar o jejum. E depois eu vou provar aqui, né, a finalidade pela qual muitos hoje praticam o jejum sem nem ser cristão e nem servir a Deus. No Egito Antigo se praticava o jejum. Sócrates, um grande filósofo grego, ele orientava os seus discípulos, antes de partir para um novo aprendizado, praticar o jejum. E Deus vai estabelecer isso na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, e tem um motivo pelo qual Deus ensina o seu povo a praticar o jejum bíblico, o jejum espiritual. Davi, ele buscou, você conhece o texto, eu ganho tempo, buscou a Deus pela criança, o primeiro filho que ele teve com Batseba, adoeceu, e observou um rigoroso jejum, recolhendo-se e passava a noite toda prostrada diante de Deus. Está lá em 2 Samuel 12 e 16. Quem não conhece a história do livro de Esther, que o seu povo estava condenado a desaparecer por um morticínio praticado por Amã, que comprou a vida de todos os judeus que viviam dentro do Império Medo-Persa. E quando o edito foi lançado, foi feito, o que aconteceu é que quando Mardoqueu manda falar com Esther, o eunuco falar com Esther, para ela fazer alguma coisa, interceder perante o rei, e ela manda o eunuco de volta dizendo: fazem 30 dias que o rei não me chama, e se eu comparecer perante o rei sem ser chamado, a sentença é a morte, se ele não levantar o cetro. Aí Mardoqueu disse: olha, Esther, quem sabe para o dia e a hora Deus te colocou aí para este tempo, porque se você não fizer alguma coisa, livramento virá de outra parte, mas Deus não vai deixar o seu povo perecer. Então Esther, que Esther manda dizer para ele, para Mardoqueu: Mardoqueu,
diga a todo o povo da fortaleza de Suzã, que jejuem 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas moças também jejuaremos 3 dias e 3 noites. E depois deste jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber, eu comparecerei diante do rei, e se eu morrer, então eu morri. Veja que a primeira atitude de Esté ao ser confrontada por Mardoqueu foi orientar, além primeiro de tomar a decisão para jejuar, foi orientar o seu povo a praticar o jejum. Jejum em 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Depois eu vou explicar por que 3 dias. Da mesma forma, Esdras, ela diz aqui: vai ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Porque Esté pediu a Mardoqueu que juntasse o povo para fazer um jejum coletivo, para jejuar por ela, se o jejum não tivesse uma finalidade, um propósito e até mesmo um poder em relação a isto. Da mesma forma, Esdras, no capítulo de número 8, versículo 21 e 23, ele, quando vai voltar para Jerusalém, ele mesmo vai falar lá em Esdras 8, 21, que ele tinha dito para o rei que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, um Deus glorioso, Deus que fazia maravilhas. Então Esdras diz assim: então eu temi, pedi ao rei uma guarda real para nos proteger no caminho, que geralmente durava 6 meses a 8 meses, para sair do sul da Mesopotâmia, do norte para o sul. E tinha ladrões, tinha salteadores, saqueadores. Ele vai dizer: então proclamai ali um jejum. O texto vai dizer que junto ao rio Ahava, ele reuniu todo o povo que estava com ele e disse: vamos proclamar um jejum, para que Deus nos proteja, para que Deus nos guarde no caminho, porque eu não tive coragem, depois de falar que o meu Deus era protetor e poderoso, ele disse: não tive coragem de pedir ao rei uma guarda pessoal. E a Bíblia diz que ali eles proclamaram um dia de jejum na presença de Deus. E o texto vai dizer que eles jejuaram e pedimos isso ao nosso Deus, e ele responde e diz: e Deus atendeu às nossas orações. Veja aí o poder da prática do jejum. Então essa prática do jejum foi incorporada no Novo Testamento, onde a igreja de Antioquia jejuou pela escolha dos missionários. Abra aí Atos capítulo de número 13 e versículos de número 1, 2 e 3. Veja que a igreja primitiva tinha no seu comportamento a habilidade ou a disciplina da prática do jejum. E olha que eles não eram, se é que eu posso usar essa palavra, crentes comuns que eu digo que não tinha formação acadêmica. O texto vai dizer que lá tinha doutores, mestres. Mas o que ele estava fazendo? Leia aí, Caldeli. Atos capítulo 13, versículo, leia só o 2 e o 3. Um dia, enquanto estes homens estavam em adoração e jejum, adoração e jejum, o Espírito Santo disse: separem a Barnabé e Paulo para um trabalho especial que eu tenho para eles. Veja bem, enquanto esses homens estavam em oração e o que, igreja? Jejum. Enquanto eles estavam orando e jejuando, Deus falou, disse-lhes o Espírito Santo, né? Quando eu preparava isso, eu lembrei de vocês aqui, dirigentes de congregação. Vocês querem que a congregação cresça? Vocês querem ganhar o bairro que vocês dirigem? Vocês precisam desenvolver a prática da oração e do jejum. Precisa escolher pelo menos um dia na semana para jejuar pelo bairro que vocês dirigem, pelo departamento que você é responsável. Os músicos também querem tocar, profetizar tocando, como eram os músicos da Bíblia. Jejuem, orem, para Deus ungir as mãos,
ungir a voz, ungir a vida, porque é jejuando, ou orando e jejuando, que nós recebemos a direção do Espírito. Veja que o Espírito de Deus só veio dar direção à igreja de Antioquia, porque eles estavam orando e estavam jejuando. Deus me mandou ministrar esta mensagem hoje, irmão, e eu sei a necessidade que a igreja tem de voltar à prática do jejum. Essa prática, ou melhor, o jejum, diga comigo, o jejum torna. Diga, repita melhor isso aí, só quem está vivo. Se você estiver vivo, diga aí, o jejum torna. Diga, a oração mais proveitosa, a meditação da palavra de Deus mais profunda, e o senso da presença de Deus mais real. Guarda essas 3 palavrinhas no seu coração aí esta noite. Essas 3 palavrinhas: proveitosa, profunda e real. Quando você jejuma, quando você pratica o jejum, quando você tem o hábito de jejuar, a oração fica mais proveitosa, a meditação na palavra de Deus mais profunda, ou seja, mistérios que tem na palavra que você não conseguia ver. Quando você vive na prática do jejum, você vai conseguir cavar mais profundo na palavra, e a presença de Deus se torna mais real na vida de um crente que pratica o jejum. Guarde isso, anote aí. Isso aí para a sua meditação mais proveitosa, mais profunda e mais real. Muito bem, continuemos aqui. Agora, de nada adiantará jejuar se o crente não se afastar do pecado, ou se estiver com o propósito, a motivação do seu coração for errada. Porque antes do sacrifício, Deus quer o quê? Obediência. Então nós temos que jejuar. Jesus, ele parte do princípio que o crente jejua, só que não adianta jejuar se o crente não se afastar do pecado, ou se o propósito do jejum for para a exaltação do ego, ou com a motivação errada. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo de número 58 e versículo de número 1. Isaías 58, versículo 1. Deus vai falar do jejum que ele se agrada, do jejum que ele quer. Livro do profeta Isaías capítulo 58. Vamos ler a partir do versículo 4 para nós ganharmos tempo. Não, vamos ler do primeiro, senão você, veja bem. Clama em alta, esse aqui eu vou ler, Caldeli. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Veja que o povo procurava a Deus. Me procuram, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia, aí Deus responde, porque Deus está dizendo: vocês têm prazer no meu caminho, vocês vêm para a minha casa, têm prazer de me ouvir, e fica me questionando, por que o jejum e Deus não responde? Aí Deus vai dizer aqui: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, ou seja, vocês jejuam para o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Aí Deus pergunta: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma
que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Está falando de humilhação. Chamarias tu isso jejum e de aprazível ao Senhor? Aí Deus vai dizer qual é o jejum que Ele se agrada. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados e que despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Lê aí, Caldelino, na sua tradução, só o versículo de número 6 e 7. Não, o jejum que eu quero ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados. Eita. Não maltratem os seus lê servos. Lê de novo, como é? O jejum que eu quero de vocês é o seguinte: parem de explorar seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar, e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Versículo 7. Além disso, eu quero que vocês repartam suas comidas com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus, e não se escondam de quem precisa de ajuda. Meu Deus. Olha, quantos dias, se você ler toda a Bíblia, você vai saber disso. Quantos dias no ano o judeu tinha que jejuar? Quantos dias no ano? Um dia. No dia da expiação. No dia da expiação. Eles acrescentaram posteriormente outros dias, acrescentaram os próprios judeus. Mas Deus disse: eu escolhi um dia para que vocês se humilhem na tua presença. Um dia de humilhação na minha presença. Porque é isso que o texto quer dizer aqui. Ou seja, quando o jejum é feito debaixo da impiedade, não tem resposta, não tem como ter resposta de Deus. O que você falou, Caldeira? Você quer ler o versículo 4? Leia aí. Que adianta ficar jejuando, se vocês continuem a brigar e a fazer violência? Com um jejum desses, eu nunca responderia a oração que vocês me fazem. Olha aí. Irmão, isso é tremendo. É extraordinário. Eu estou ensinando o jejum bíblico. O jejum bíblico. Então o jejum que Deus... O que acontece quando nós fazemos? O que acontece quando nós fazemos um jejum de acordo com Deus? De acordo com o jejum bíblico. Olha o que acontece. Versículo de número 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A pessoa será curada. A tua justiça irá diante da tua face. Ou seja, você não precisa fazer justiça, Deus fará justiça por você. Quando o jejum é bíblico, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh glória, a justiça de Deus vai à tua frente, e a glória de Deus vai te protegendo atrás, quando você jejuma o jejum bíblico. Que mais? Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o apontar de dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o sol do meio-dia. Olha o poder do jejum espiritual, irmão. Ou seja, você terá uma vida cristã vitoriosa, independente das circunstâncias que surjam. Porque vai chegar a hora, se você vive a vida cristã de acordo com o jejum cristão, a Bíblia diz: Deus vai no tempo certo enviar a justiça dele na tua frente, a glória dele na tua retaguarda, e as trevas vai virar a luz como se fosse o sol do meio-dia. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então vamos lá. Eu não quero me deter muito aqui, porque eu preciso pelo menos entrar um pouquinho na oração. Tipos de jejum. Diga comigo: existe
3 tipos de jejuns. Primeiro jejum chamamos de jejum parcial. Diga comigo, jejum parcial. O que é o jejum parcial? É aquele jejum que compreende apenas a abstinência de determinados alimentos. Vamos dar um exemplo de Daniel, no capítulo 1, versículo de número 16, irmão. Quando Daniel chega para o eunuco e diz para o eunuco: ó, não queremos comer a comida da mesa do rei, dai-nos somente legumes e água. Ali era um tipo de jejum que Daniel estava fazendo. É o jejum parcial. É aquele jejum em que a pessoa não se abstém de todo o alimento, mas de algum tipo de alimento. Da mesma forma está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 10, no versículo 1 ao 3. Leia aí, Caldeli. Daniel capítulo 10, versículo 1 ao 3. Daniel vai fazer um jejum parcial. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel também, chamado Beltesazar, teve outra visão. Essa visão mostrava alguns fatos que, com toda a certeza, iriam acontecer no futuro. Tempos muito difíceis que haviam de vir, de guerra e sofrimento. Desta vez Daniel entendeu perfeitamente a visão. Vai ler 3 até o 3, 2 e 3. Eu tive a visão. Daniel contou mais tarde, depois de passar 3 semanas lamentando. Durante essas 3 semanas não comi nada, nem carne, nem vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não me lavei, barbeei, nem penteei meu cabelo. Muito bem. Na nossa tradução ele diz: manjar desejável não comi. Aí ele cita qual é o manjar desejável nessa tradução: carne, vinho e as delícias do palácio. Daniel fez um jejum de quantos dias, irmãos? 21 dias. Observe bem que a Bíblia vai por muitas vezes nos mostrar tempos de jejum. Você vai encontrar na Bíblia jejum de 3 dias. Você vai encontrar na Bíblia jejum de 7 dias. Você vai encontrar jejum de 21 dias, que são 3 semanas, 3 ciclos de 7. E você vai encontrar jejum de 40 dias. E também vai encontrar jejum de 1 dia. Porque todo judeu entendia, sabia que deveria se praticar o jejum pelo menos 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Veja que aqui Daniel está fazendo um jejum parcial. Ele disse manjar desejável, ou seja, que as comidas gostosas eu não comi. Então certamente comeu alguma leguminosa ou verdura, alguma coisa durante esses 21 dias. É o jejum parcial. Diga comigo, jejum total. Jejum total. Esse tipo de jejum, por sua vez, compreende a abstinência de todos os alimentos, menos água. Menos água. Então a pessoa não come nenhum tipo de comida, mas bebe um pouquinho de água. Eu vou quebrar um paradigma aqui que muita gente talvez não sabia e pensava até hoje que era assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O jejum de Jesus de 40 dias foi de comida e de água? Só comida, bebendo água, ou foi total? Por que foi total? Está isso na Bíblia? Que ele não comeu nem bebeu? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia, irmão? Tem ou não? Não, não tem. Então como é que você pode dizer que Jesus não bebia água durante os 40 dias? Hã? Estava no deserto. E o que mais? Está no próprio texto, irmão. Quando Jesus terminou de jejuar, ele sentiu sede ou sentiu fome? Sentiu sede ou fome? A Bíblia diz que ele sentiu fome. A Bíblia não diz que ele sentiu sede. E Jesus não fez um jejum sobrenatural, porque se Jesus tivesse feito um jejum sobrenatural, ele não teria jejuado como homem, ele teria jejuado como Deus. Porque
ninguém pode fazer, vou até adiantar alguma coisa aqui, ninguém pode fazer um jejum total, que é o terceiro tipo, mais do que 3 dias. Toda pessoa que vai fazer jejum de 3 dias é aconselhável que faça bebendo água, jejum total, bebendo um pouco de água. Imagine 40 dias. Se Jesus estava vivendo como homem, e era, porque ele viveu como homem, se comportou como homem, o jejum de Jesus foi como homem. Então, muito provavelmente, Jesus bebia água no jejum do deserto, porque ele só sentiu fome, ele não sentiu sede. E a Bíblia é precisa. Se ele não tivesse levado água, a Bíblia dizia, ele sentiu sede, sentiu fome. Por isso que eu disse que vai ter umas pessoas olhando meio desconfiado para mim, mas é verdade, você pode não acreditar, mas Jesus fez um jejum com água. É o jejum total. Agora diga comigo, jejum absoluto. Jejum absoluto. Esse compreende a abstinência total de alimento e de água. É o caso de Esté, no capítulo 4, versículo 16. É o caso de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 9. O texto vai dizer que eles jejuaram 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Olha como a Bíblia é precisa. Quando a Bíblia fala de Jesus, só diz que Jesus sentiu fome. Mas quando a Bíblia fala do jejum de 3 dias de Paulo e o jejum de 3 dias de Esté, o texto coloca dizendo, 3 dias sem comer e sem beber. É chamado de jejum absoluto. Então existem esses 3 tipos de jejum. Tem 2 jejuns na Bíblia Sagrada, que esses jejuns se deram de forma sobrenatural, que foi o jejum de Moisés e o jejum de Elias. Moisés ficou 40 dias no monte, sem comer e sem beber, envolvido pela glória de Deus. E Elias comeu aquela comida debaixo do zimbro, e com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Só que este jejum aqui de Moisés e de Elias foi debaixo de condições sobrenaturais, porque não é aconselhável, repito, ninguém fazer jejum sem comer mais do que 3 dias. Não é aconselhável. Amém? Alguém ficou chocado aí quando eu falei do jejum de Jesus, mas tudo bem, volte ao normal aí no nome de Jesus. Observação. Aí, tenhamos muito cuidado e sejamos prudentes, pois o jejum sem água não pode ascender 3 dias, sob pena de sujeitar o organismo a graves enfermidades e até a morte. Eu já conheci um rapaz no lugar onde eu trabalhei antes de ir para o campo missionário, que ele ficou bilé da cabeça. Ele inventou de fazer um jejum longo, sem comer e sem beber, e ele ficou perturbado da cabeça. Teve que ir para uma clínica de pessoas com problemas mentais, porque o jejum sem alimento, no máximo 3 dias, bebendo água, jejum com água. Aí os crentes mais antigos vão dizer assim, não pastor, eu aprendi que não pode fazer jejum bebendo água. Então eu vou te dar uma experiência minha. Eu com 3 meses de crente, 3 meses de crente, gerenciando uma fazenda como técnico em agropecuária, um dia eu acordei com um desejo de fazer um jejum de um dia inteiro, porque eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha sido ensinado sobre jejum, nunca tinha aprendido, não tinha sido discipulado. Mas eu acordei com um desejo de fazer um jejum de um dia. E aquele desejo, aquela voz, aquele desejo no meu interior me orientou a beber água durante aquele dia. Foi o primeiro jejum da minha vida. Eu morava só e fiz o jejum de um dia todo bebendo um pouco de água. E eu nunca tinha feito um jejum de um dia todo, porque eu tinha 3 meses de crente, era novo convertido. Quando deu 5 horas da tarde que eu entreguei o jejum, me bateu um quebrantamento poderoso, extraordinário, glorioso. A presença de Deus se tornou real na minha vida naquele dia. Eu tomei banho chorando, eu morava a 8 quilômetros da cidade, eu montei na moto da fazenda, fui para o culto chorando.
o culto aconteceu e um quebrantamento, eu não conseguia, meu irmão, controlar aquele choro. Tamanho foi o quebrantamento que veio sobre a minha vida naquele dia. A igreja era pequena, tinha pouco crente. Até a pregação do pastor foi para mim, que o pastor me viu chorando no culto. Eu achava que eu estava na luta. Meu Deus vai te ajudar, você vai sair da prova. Eu não estava na prova, eu estava sentindo uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. E minha carne não suportou aquela glória extraordinária. Naquele dia eu descobri o poder do jejum. Naquele dia, o poder do jejum. Então veja bem, por que praticar o jejum? Primeiro, é um ato de consagração a Deus. O jejum é um ato de consagração a Deus. O jejum é a parte do culto racional, da razão. Você que decide que o seu ventre não seja um Deus, que Deus é o seu Senhor, você oferece para Deus um jejum, um culto racional através do jejum. Irmão, você sabia, eu pesquisei para ministrar para vocês. A ciência prova hoje que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Você sabia disso? O estômago é o nosso segundo cérebro. Você sabia que quando você come uma comida, qualquer comida, todo o seu corpo trabalha, as suas correntes sanguíneas trabalham, injetam sangue no seu estômago para você receber a comida e digeri-la. Mas quando você está jejuando, acontece o contrário. Ou seja, quando o seu estômago sente a fome, ou seja, você sente a falta da comida, as suas correntes sanguíneas trabalham e injetam sangue no cérebro. E quando elas injetam sangue no cérebro, o que ela faz? Elas produzem novos neurônios e te dá a capacidade de pensar e resolver problema com mais qualidade e eficiência. Pesquisa depois do que eu estou te falando. E Deus sabia disso. É por isso que Sócrates, lá na antiga Grécia, orientava os seus alunos que quando fosse aprender algo novo, jejuasse. Ele sabia que o corpo iria injetar sangue no cérebro, abrindo a capacidade de compreender melhor. Aí o que o povo faz quando está nervoso? Vai comer. Vai comer. Porque quando você está jejuando, você tem um princípio de estresse por causa da fome. Mas como você persevera em jejuar, esse estresse é vencido pelas novas células e neurônios que são criados na sua mente, que te ajuda a prevalecer. Quando você está estressado que você vai comer, e você come, te dá uma sensação de alívio, mas não faz isso, ela não te alivia, na verdade ela provoca, potencializa o estresse. É a ciência quem diz isso. Eu estou falando para vocês. E olha que eu não estou falando nem de jejum científico, eu estou falando do jejum espiritual. Então, o jejum é um ato de consagração a Deus, pois ele simboliza o ato de entregar sem reservas ao Senhor através do despojamento da carne. Quem vive uma prática de jejum está dizendo: Deus, o ventre eu como por necessidade, mas o ventre não é meu Deus. Olha, a oração é a força que nos impulsiona. E o texto que nós lemos diz que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Talvez tenha alguém aqui que está sendo perturbado, atacado, atacada, e você vai levando aí na vida a landelon, quando você deveria vencer essas potestades e principados pela oração e pelo jejum. O pecado, a carne, a tentação, os desejos carnais. Porque quando você jejua, você está o quê? Você está crucificando, despojando da carne, para ter um tempo, um dia, um momento de quê? De consagração a Deus. Então o jejum é um ato de consagração.
Segundo, jejum libera o espírito para a comunhão com Deus. À medida que a carne se mortifica, o espírito fica livre para exercitar o que ele mais deseja. Pois é, agora eu dei para suar na terça-feira. Antigamente eu não suava, né? Acho que deve ser andropausa. Vamos lá. À medida que a carne se mortifica, o espírito fica livre. Obrigado, irmão. E a irmã que emprestou. Para exercitar o que ele mais deseja. O que é? Voar nas asas da graça do Altíssimo e tornar a oração poderosa. Oh, glória ao nome de Jesus. É isso que ele faz. Quando você jejuma, quando você consagra, o jejum libera o espírito, mortifica a carne. Você tem mais contato com Deus, mais liberdade com o Espírito. Você pode andar nas alturas. Lembra da oração de Abacuque? Faça os meus pés como os das costas, nos lugares altos. O que Abacuque estava pedindo? Para atingir as alturas espirituais. Mas se você não jejuma, meu irmão, você sempre vai viver no pé da montanha. O jejum libera o Espírito, torna a oração mais proveitosa. Eu não vou orar porque eu não tenho palavra. Experimente jejuar, para você ver se quando você dobrar o joelho, a tua mente não vai jorrar rios de palavras e direção de Deus. Terceiro, o jejum fortalece para os combates espirituais. Quem jejua não precisa tocar trombeta sobre a sua espiritualidade, nós lemos, né? Mas prepara, fortalece o crente para os embates. Os frutos dirão a seu respeito. O jejum nos faz humilhar mais na presença de Deus, porque quando você está jejuando, um dos propósitos do jejum é se humilhar diante de Deus. Já viu aquele crente que já orou assim: Senhor, me ajuda a ser mais humilde? Fala para o irmão que está do seu lado: não faça essa oração, irmão. A Bíblia não manda você orar pedindo para Deus te fazer mais humilde. Pode ler na Bíblia. Aí você faz esse tipo de oração, Deus diz: não, então já que você pediu, prova em tu. Não, a Bíblia diz assim: humilhai-vos. A Bíblia manda você se humilhar. Irmão, o grande teólogo disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos nós que estamos aqui esta noite, em graus maiores ou menores, tem algum tipo de orgulho, de soberba, de prepotência. Mas quando você jejuma, isso é quebrado pelo poder do jejum e da humilhação na presença do Deus Todo-Poderoso. Jejum nos faz humilhar. Quando você está jejuando, você está se humilhando diante de Deus, dizendo que é dependente dEle, que precisa dEle, que necessita dEle. Tem coisas, irmão, que nós nunca vamos conseguir resolver por nós mesmos. É Deus que tem que entrar no negócio, mas para Deus entrar no negócio, nós temos que viver a prática do jejum e da oração. Quarto, ele exerce poder medicinal sobre o corpo. Irmão, pesquisa, você vai ver. Por isso que Deus ensinou o seu povo a jejuar. É claro que eu estou ministrando aqui o jejum o jejum para as necessidades espirituais. Porque tem crente nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, que é o culto ao corpo, é o metrosexual, homem e mulher, das academias lotada. Às vezes a pessoa faz abstinência, tem abstinência de determinado tipo de comida para sarar o corpo, mas não consegue fazer um jejum para consagrar a Deus. Vocês sabiam que o prêmio Nobel de Medicina de 2016 foi ganho por um japonês? E sabe qual foi a tese dele? Jejum. Pesquisa depois você vê. Ele descobriu que através do jejum o nosso corpo entra no estado chamado de autofagia. Ou seja, quando você está jejuando, que você não tem comida, o seu corpo percebe que precisa de comida.
Ele começa a buscar as gorduras que tem no fígado, que tem algumas partes do corpo, depois as gorduras que estão no corpo, e posteriormente uma célula começa a comer a outra. Só que as células mais novas começam a destruir as células envelhecidas. Chama de autofagia. As células envelhecidas são comidas e nascem no lugar células novas, que faz com que você envelheça mais devagar e viva mais tempo. Prêmio Nobel de Medicina. Eu não escrevi o nome dele aqui porque eu não sabia pronunciar mesmo, mas eu pesquisei. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pesquisando sobre o jejum, renovação das células velhas ou envelhecidas, promovendo a longevidade. O jejum, me ajude aí, irmão, desintoxica. É assim? Desintoxica. Não é chica não, né? Chico. Eu tenho dificuldade de dizer essa palavra. O organismo elimina o excesso de reservas energéticas acumuladas nas gorduras localizadas. O corpo fica mais leve. É por isso que Deus ensinou o seu povo a jejuar para as necessidades espirituais, mas Deus sabia também o poder que o jejum tinha sobre a saúde. Observe por que é que hoje existe a maior parte das doenças. Por que é? Excesso de comida, tudo é por excesso e não por falta. Antigamente existia uma pesquisa na ciência que dizia que o jejum fazia mal. Hoje a ciência prova que o jejum, dentro dos padrões estabelecidos, é excelente para a saúde. A ciência diz que até previne certos tipos de doença. Agora o povo não quer mais jejuar, o povo só quer comer. A Bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas: me dá, só comida. Como praticar o jejum? Como praticar? Já ensinei os tipos de jejum, as finalidades do jejum. Agora, como praticar, pastor, o jejum? Eu quero, pastor. Aprendi. Se uns 10 crentes, quando terminar o culto hoje, passar a ter uma vida de jejum, já vai ser bom, já vai dar vitória. Como praticar o jejum? A preparação para o jejum é uma boa iniciativa, preparar-se para o jejum. Só que tem pessoas que fazem assim: vou jejuar amanhã, aí hoje empanturra de comida. Só que empanturrar-se de alimentos, como fazem alguns horas antes de iniciá-lo, torna-o praticamente sem sentido. É recomendável ir se eliminando os alimentos pesados, substituindo por uma comida leve, como legumes, frutas, até a hora de iniciar o jejum. Então, se você vai jejuar, o correto não é você encher, como diz no Nordeste, a barriga de comida, mas é você começar a se preparar para o jejum. E aí fazê-lo. Ao encerrá-lo, observar o mesmo processo. Terminou, entregou o jejum. Ai meu Deus, estou morto de fome. E agora, põe aí aí aquela serra que só é transportada pela fé. A fé que transporta montes. Eu estava ouvindo um pastor hoje à tarde, ele dizendo, pregando, um pastor americano, sobre o jejum, e eu ouvindo ele dizendo que pregou, ensinou sobre o jejum. Tinha um médico sentado ouvindo a pregação dele. Ele disse: a partir de amanhã eu vou fazer um jejum. E decidiu jejuar naquele dia o dia inteiro. Diz que foi o dia mais difícil da vida dele. Diz que da onde passava na frente do restaurante, você tinha cheio de comida, o povo oferecia comida. Onde ele ia tinha cheio de comida, era comida até no dia de entregar o jejum. Aí ele conta que na hora de entregar o jejum, a 12 horas de jejum, na hora de entregar, aquele médico contou o testemunho e disse assim: olha, meu estômago, hoje nós enfrentamos uma grande batalha, e muitos inimigos se levantou para me ajudar a quebrar o jejum. Agora eu vou fazer uma coisa para derrotar o inimigo: eu vou jejuar amanhã de novo. Ou seja, em vez de se empanturrar de comida, ele decidiu
que o corpo dele não queria aprender aquele hábito, então ele ia jejuar de novo. O jejum em si, ou melhor, ao encerrá-lo, observe o mesmo processo. E também um contrassenso que pessoas debilitadas, com problemas de saúde, queiram praticar o jejum, sem estar em perfeitas condições físicas e mentais. Então, se a pessoa é doente, toma remédio controlado, não tem saúde, não está com saúde, não é aconselhável que esta pessoa pratique o jejum. O jejum em si, quando praticado de forma correta e tendo observado todas as exigências clínicas, não causam nenhum mal à saúde. Irmão, é provado, esse médico que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, ele disse que você fizer um jejum de 12 horas ou até 14 horas, intermitente, um jejum, quer dizer, você não tem que jejuar todo dia, mas tirar um período, um dia da semana para jejuar, você, em vez de adoecer, você vai ter saúde, desenvolver saúde. No entanto, aqui diz: há problemas físicos e mentais para agravar, aqueles que fazem sem condições, então essas pessoas devem evitá-lo. A duração do jejum: quanto tempo, pastor, deve durar um jejum? O jejum pode ter duração diferenciada. No entanto, a herança judaica do jejum determina que ele seja praticado pelo menos de manhã até o pôr do sol. O judeu não jejua menos do que 12 horas. Você sabia, irmão? John Wesley, um dos maiores avivalistas da Inglaterra, descobriu, eu li isso agora no livro Herói da Fé, porque eu terminei de ler de novo. Descobriu que o judeu jejua 2 vezes na semana, na quarta e na sexta-feira. Se o judeu faz isso, ele é o povo mais bem preparado para entender as coisas de Deus, tem um propósito. Então, John Wesley determinou na sua vida ministerial que ele toda semana jejuaria 2 vezes na semana. E nunca consagrava na igreja metodista um obreiro que não jejuasse 2 vezes por semana até as 4 da tarde. Nunca ele consagrava um obreiro que não jejuasse 2 dias na semana até as 4 horas da tarde. Quem foi John Wesley? Depois estuda sobre ele, você vai descobrir. Eu sei, eu estou falando de jejum aí, está te dando fome, né? Mas o jejum é poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O jejum acompanhado da oração é um ato para Deus. E para terminar, 3 tipos de jejum que Deus não aceita, eu não vou explicar. Tentar subornar Deus, não é para impressionar os outros, e não use o jejum de forma legalista. Então temos que praticar o jejum, irmão. Temos que praticar o jejum. A igreja precisa voltar a essa prática de jejuar. Escolha um dia na semana, comece devagar. Comece até meio-dia, até 3 da tarde, depois 12 horas. Bebendo um pouco de água se você não consegue fazer um jejum absoluto. Quando você desenvolver o hábito de jejuar, aí faça um jejum de 3 dias. De um dia, de 24 horas. Eu já contei aqui, mas é claro, está dentro do assunto, eu tenho que contar de novo. Um dia, Deus falou para mim, falou comigo aqui: meu filho, faça um jejum de 24 horas. Eu não sabia o que estava para acontecer, mas Deus falou comigo: faça um jejum de 24 horas. Eu cheguei para a irmã do e disse: olha, minha filha, eu vou para o gabinete, vou agora de manhã, só vou sair no outro dia de manhã, porque Deus me mandou fazer um jejum de 24 horas. Quando nós terminamos o jejum naquele outro dia, no sábado, nós tivemos um culto aqui à noite. Quando terminou o culto, o irmão me ligou da fazenda: pastor, estamos aqui com uma pessoa endemoniada, desde as 3 da tarde até agora, e o demônio não vai embora. O senhor vem aqui? Chamei o pastor Ailton, entramos num carro, viajamos 30 e poucos quilômetros até a fazenda Alfa. A moça estava endemoniada. Ali nós oramos por ela.
O demônio saiu, voltamos para casa, tivemos o culto no outro dia. Quando terminou o culto, o pastor me ligou de novo: pastor, o demônio voltou, você vem aqui de novo. Nós entramos no carro, fomos lá, e o demônio disse: até meia-noite eu vou matar ela. Mas naquele dia nós entendemos que Deus ia nos dar vitória. E nós dissemos: Satanás, só Deus tem poder de dar a vida e tirar a vida. Você vai sair dela e nunca mais vai voltar para ela. Ela foi liberta, aceitou Jesus, ficou crente, foi batizada. E por que Deus mandou jejuar? Porque Deus sabia que eu ia travar uma batalha no mundo espiritual. E tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Muitas das vezes você está lá dirigindo o seu bairro, está perdendo a batalha todo o culto. Você não tem coragem de tirar um dia para jejuar, para consagrar sua vida. E não só dirigente, todos nós, irmão. Você quer ter vitória na tua vida, quer que as portas se abram, quer que Deus quebre o jugo, escolha um dia na semana e comece a praticar jejum e oração. Você vai ver. Amém, irmão? Irmãos. Meu Deus, 9 horas. Vai dar tempo de falar da oração. A oração vocês já sabem, né? Então eu vou pular aqui e vou para a última parte sobre a oração. Orar você já sabe que tem que orar. Então eu vou falar sobre a base da oração. Qual é a base da oração? Relação com Deus. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. De joelhos o crente é invencível. Fala aí para o irmão que está do seu lado: de joelhos o crente é invencível. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, a gente leu ali, né, no texto, que Jesus disse: quando jejuar não toque trombeta. E não é isso que eu quero fazer. Porque eu estava ouvindo hoje o Luciano Subirá. Ele falou que muitas das vezes as pessoas não jejuam direito, porque às vezes a gente não conta nossos testemunhos. Então eu lembrei aqui agora, eu já contei aqui. A irmã Liduína adoeceu, problema de vesícula. Vesícula não, tirou um caroço no seio, mandou para biópsia. O laboratório marcou 21 dias para mandar o resultado. Então o que eu fiz? Eu fiz um propósito de oração. Eu morava nesse predinho aqui. Eu fiz um propósito de oração e jejum de 30 dias, para Deus não permitir que o resultado fosse um resultado ruim. Então eu jejuava todos os dias, fazendo uma refeição por dia. Chegou o 21º dia, o resultado não veio. Quem está esperando o resultado de uma biópsia sabe a aflição que é. Fomos no laboratório, o laboratório falou: houve um problema no laboratório de Uberaba e não deu para trazer. Só que eu já estava com 21 dias de oração. Meu propósito era de 30 dias, orando todos os dias e consagrando. Quando chegou no 29º dia, 29 dias, quando eu deitei para dormir, eu tive uma experiência espiritual. Estava eu, a irmã Liduína e os 3 meninos que ainda eram pequenos. Nós estávamos descendo a Tenente Reis. Você vai entender o que eu vou falar isso aqui. Preste atenção, você vai entender. Estávamos descendo a Tenente Reis, e próximo ao posto Colina, do lado direito, descendo, vindo de lá para cá, do lado direito, tinha um prédio. Pessoas vestidas de vestes brancas, aqueles roupão branco. Você vai entender o que eu estou falando aqui, entre as entrelinhas. Cantando hinos, músicas evangélicas. Aí eu dizia para a minha esposa: Liduína, abriu mais uma igreja no Prata. Isso na visão que eu estava tendo. Abriu mais uma igreja no Prata, porque olha lá, eles estão cantando o hino dos crentes. Só que não era crente, irmão, era macumbeiros. Vocês sabem que ali no posto Colina tem uma bifurcação. Quem vem descendo na Tenente Reis continua, e tem uma bifurcação à esquerda que vai para o bairro Primavera. Ali nós nos separávamos. A Liduína continuava vindo para casa, e eu pegava a direção
do Primavera. E aquelas pessoas que estavam na igreja começavam a me atacar com facas na mão. Facas. Tentava me apunhalar, me esfaquear de tudo quanto é forma. Eu me desviava deles, desviava de uma forma, de outra, de forma que tentando me desviar deles, eu chegava de frente ao mercado Silas. Lembro como hoje, faz 12 anos que Deus me deu esta visão. De frente ao mercado Silas, eu subia no supermercado e começava a lutar com uma potestade que estava à minha direita. Irmão, eu vou tirar o microfone aqui para falar. Aqui nesse hotel aqui, tinha um altar a Satanás de frente para a porta da casa pastoral. Então eu estava lutando com aquela primeira potestade. E a batalha era muito grande. No 29º dia de oração e jejum. Aí eu dizia: Deus, envia o arcanjo Miguel e me ajuda. Aí Deus enviava o arcanjo e aquela potestade era derrotada. Só que surgia outra potestade, que era do meu lado esquerdo. Olha a posição da casa pastoral. Começava a lutar com aquela potestade. E a luta era intensa. Intensa. E uma voz, eu disse: Deus, me ajuda a vencer essa potestade, me envia o arcanjo, me ajuda. Aí uma voz disse, a voz do Senhor falou: essa potestade, para ser derrotada, haverá perdas dos dois lados. Quando aquela voz falou isso, eu acordei, levantei, dobrei o joelho no sofá e disse: Deus, me diga, como é que eu faço para haver perda só de um lado? Aí Deus me deu as instruções: faça isso, fecha as portas assim, 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 assim. Deus me deu a orientação. Beleza. Aí aconteceu todo o processo que vocês sabem. 30º dia eu entreguei a consagração, deitei. Naqueles 30º dia que eu deitei, de novo, não uma experiência com os demônios, mas o próprio Senhor veio. Eu tive uma experiência com o próprio Cristo. O Senhor veio e nós começamos a andar lado a lado. Como você está me vendo aqui, nós estávamos andando numa grande construção. Naquela grande construção tinha casas construídas, cobertas, tinha casas levantadas sem cobertura, tinha casas com as paredes pelas metades. Eu sabia que ali era a vida de muito crente, cuja construção da vida, alguns estavam terminando, outros estavam pela metade, outros estavam pelo meio do caminho. E nós caminhando, eu caminhando com o Senhor, nós caminhando lado a lado. Nós chegamos num lugar onde tinha um hidrômetro de água vazando água. Você já me ouviu esse testemunho, mas eu vou contar de novo porque faz parte do texto. Quando aquele hidrômetro jorrava água, o Senhor me perguntava: qual é a solução que você tem para este problema? Eu respondia para o Senhor: problema, Senhor, é para ser resolvido. Ele dava um sorriso. Nós sentávamos, eu sentava, encostava a planta do meu pé na outra planta do pé, e eu via na visão que nos meus calcanhares nascia 2 membros que formavam um coração, e dentro daquele coração estava borbulhando fogo. O Senhor então pega a sua mão, passa naquele coração que está borbulhando fogo. Quando ele passa, sobe faíscas de fogo. Aí ele diz: nesse coração tem fogo. Por isso que eu digo, eu sou pentecostal até o tutano. O Senhor pega um molho de chave, muita chave, e diz: pegue, vá trabalhar. Passou a visão. Depois de um período, estou contando uma experiência minha para edificar a sua fé. Que Deus me cubra com o sangue dele a minha casa, mas eu estou contando uma experiência para edificar a sua fé. Porque quando nós oramos e quando nós jejuamos, o mundo espiritual se abre sobre a nossa vida, e Deus nos dá vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Então a oração e o jejum nos leva para uma relação com Deus. Repito, de joelhos o crente é invencível. Vou encerrar.
A oração pode abrir prisão. Atos 16, 25. Paulo e Silas oraram e cantaram. O que Deus fez? Abriu prisão. A oração faz chover. A Bíblia diz: Elias era homem semelhante a nós e orou, e Deus mandou chuva. A oração limpa o coração. Salmo 51, versículo 10. Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E a oração faz tremer. Oh, glória ao nome de Jesus. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus, mas tudo bem. A oração faz tremer, presbítero Silvano. Tremeu, glória. Atos capítulo 4, 31. O texto diz que os apóstolos foram soltos. A igreja estava orando. Quando eles chegaram, eles oraram: Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra com poder. E a Bíblia diz: e a casa onde eles estavam tremeu pelo poder e pela presença do Deus Todo-Poderoso. A oração faz tremer o lugar onde você está, meu irmão. Fica de pé comigo adorando Jesus esta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Se você a partir de hoje praticar o tripé da vida cristã, palavra, oração e jejum, eu digo sem medo de errar, e eu não preciso fechar os olhos, sem medo de errar, pelas escrituras, você vai ter vitória. Você vai vencer. Você vai prevalecer contra o mal. A não ser que esteja em pecado, aí não tem jeito. Porque são os obstáculos para a oração: pecado, orgulho e ocupação. Ou seja, não ter tempo. Eu vou esperar você orar. Em nome de Jesus, irmão. Eu sei que eu ensinei uma coisa simples, você já sabia. Mas o que adianta eu saber se eu não estou praticando? Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quem sabe Deus, quem sabe não, Deus está chamando a igreja do Prata para a oração, para o jejum, para a prática dessas atividades espirituais que são poderosas. Oh, glória! Se você tem um pecado que você não consegue vencer, pratique o jejum. Se você é viciado em masturbação, pratique o jejum. Você vai ver, Deus vai te ajudar. Você vai prevalecer contra o pecado da sensualidade. Oh, glória! Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Vou esperar você falar com Ele nesta noite. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação.
lhe adorarei, ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que tanto me amou, sem nenhuma explicação. Essa igreja enche de novo, esse crente enche de novo, mocidade enche de novo, Jesus. Esta igreja enche de novo, os obreiros enche de novo, como foi no Pentecoste. Ó Jesus, enche de novo, Jesus, enche de novo. Oh, vem, vem, enche de novo, Jesus. E que desce como fogo. Nunca a igreja do Senhor precisou de tanto poder e autoridade como nos dias em que nós estamos vivendo. Mas não tem poder nem autoridade sem oração, sem palavra, sem jejum, sem consagração. Deus está chamando o seu povo a uma convocação. Convoque as crianças, os homens, os velhos e proclamai um dia de jejum. Vem como em Pentecoste. De Jesus. E que adianta você cantar sem unção, pregar sem unção, evangelizar sem unção, sem poder, sem graça? Isaías disse: o jugo será quebrado pelo poder da unção. Mas não existe unção sem oração, sem jejum, sem consagração. Não existe. Eu vou esperar você adorar Jesus. Espírito, Espírito, se renda nesta noite. Se renda. Em nome de Jesus, se renda à palavra. Se renda à palavra. Faça um propósito. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, nós fomos chamados para viver as disciplinas espirituais. Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar quanto churrasco você comeu, não. Você não teve coragem de tirar um dia para consagrar para Ele, para jejuar para Ele, para buscar a Ele, para xixer a Ele. Todos os homens de Deus eram homens que jejuavam e oravam. Todas as mulheres de Deus eram mulheres que jejuavam e oravam. Pode ver Moisés, pode ver Elias, pode ver os apóstolos. Porque quando uma igreja jejua e ora, o Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus se revela. Às vezes você está querendo uma vitória sobre algo na sua vida, mas Deus está esperando mais uma consagração de ti, não que seja uma moeda de troca. Quantos vão terminar a sua caminhada cristã, sua carreira cristã, vivendo só o superficial da vida espiritual? Deus tem um rio para você mergulhar, mas você está passando sua vida toda à beira de córregos. Crente de joelho
filhos é invencível. Existem batalhas que só são vencidas pelo jejum e a oração, e o jejum. Oh, glória ao nome de Jesus. Faça um propósito por uma causa perdida, como era o caso de Esther. Deus vai trazer teu marido, Deus vai trazer teu filho, Deus vai quebrar o jugo, Deus vai expulsar esse demônio que está amarrando, que está prendendo, que está aprisionando a sua vitória. O grande problema da nossa geração de crentes hoje, irmão, é que o Deus dos crentes é o ventre. O altar dos crentes é o celular e a rede social e a TV. Estamos se esquecendo do tripé da verdadeira vida cristã: palavra, oração, jejum. Vamos encerrar. Tem alguém esta noite que quer ficar crente em Jesus?